Senhoras e senhores, hoje nós temos um convidado extremamente especial. Você escutou a voz dele fazendo o Pax, fazendo o Ken no filme da Barbie, também o Toad amarelo do filme do Mario. Esse aqui é o Cid Fernandes, meus amigos. É um grande prazer poder falar com o senhor. É um prazer, o prazer é todo meu de estar aqui com você, de estar aqui dividindo tudo que eu vivi, tudo que eu sei, né? E um pouco da minha experiência aqui com você e com as pessoas que te seguem, com seus inscritos. Estou muito feliz. Senhoras e senhores, hoje nós vamos conhecer mais sobre esse dublador tão incrível e hoje nós já vamos trazendo algumas perguntas. Meu querido, quando você começou a dublar e por quê? Como é que foi a sua jornada até chegar em Beyblade Burst? Bom, então, eu comecei a dublar mesmo profissionalmente em 2015, né? Comecei em 2015, e desde então, tô aí até hoje, né? Completei já 8 anos já de profissão. E Beyblade é uma história muito engraçada, assim, porque o João, ele já tinha me botado, eu fiz 4, até chegar ao PAX, né? Eu cheguei, foram 4 testes, porque eu fiz Nossa! 2 para uma temporada Olha! de Beyblade, eu fiz 2 testes. Não passei. Meu Deus! Aí depois fiz teste para mais 2 personagens. Aí não, acho que não passei. Acho que o PEX, ele foi o quinto teste que eu fiz. Foi algo assim. Se não foi o quinto, foi o quarto. Sabe? Tipo, eu fiz Foi muito bastante. teste e não passei. Aí, até que enfim, né, chegou ele e aí deu bom. Aí eu falei, ai, graças a Deus, não me manda mais, porque eu não passo. Eu não Agora passo sim. nos testes. Eu ficava agoniado, porque eu falei, cara, porque eu ficava agoniado, porque eu falava, João, eu não passo nos testes, então assim, não me mande. É um teste, uma depressão, porque eu não passo. Até que chegou o passo e graças a Deus eu passei. Menino, quais foram os outros personagens? Eu não sei se vocês podem dizer. Eu me lembro que o Danilo, ele falou que até ele fazer o Iger, ele tinha feito o teste pra fazer também o Xavier em Beyblade Burst Turbo. Você lembra que outros personagens que você tinha feito até chegar no Pax? Ai, eu fiz. Porque eu não lembro os nomes. Eu lembro o rosto dos personagens, mas de nome eu sou muito ruinzinho. Mas eu acho que eu cheguei a fazer teste pro personagem que a Bruna faz. O Bel 10 horas, que utiliza o Isso, Belfire. isso. Eu acho que eu cheguei a fazer teste pra ele, mas não passei. Ixi, tem Cheguei a mais. fazer teste pra ele. Acho que eu fiz teste pra um outro personagenzinho bem mais calminho, uma vibe mais diferente. Acho que ele tinha até cabelo branco. Eu esqueci o nome. Eu sou péssimo de nomes. Mas eu fiz, pô, foi uma caminhada. Foi uma caminhada até que chegou o passe e eu passei. Mas assim, pô, foi triste, assim, não passar nos testes e tal. Eu já tava desistindo. Falei, ai, vou fazer, não vou passar, sabe? Já bateu aquela depressão, mas Meu aí veio e eu Deus! passei. Menino, e você já teve algum Bey antes? Você já chegou a jogar na sua infância? Como é que foi saber que Beyblade ainda tá aí e continuou vindo e vindo desde 2003, 2004? Então, eu lembro que eu assistia muito o primeiro Beyblade, né? Eu assistia, eu era viciado, parava ali, né? Passava na TV Globinho, aquela coisa toda. Eu assistia muito. Eu já tive também na infância, né? Mas criança, né? Se acabava muito rápido, né? Os Beyblades que eu tinha era comprar uma e ir pro lixo, porque eu não sei o que eu fazia, que eu destruía, né? Eu conseguia Eu também tinha os bem destruir. fake quando eu era pequeno, quebrava, mas né, mal tinha Beyblade originalmente no Brasil, levou um tempinho. Aí, tipo, eu tinha, quando criança, eu assistia o desenho, tudo. Eu confesso que depois eu não assisti mais, né? Acabei não assistindo mais. Essa temporada eu tô acompanhando mais ou menos, porque é isso. Dia de semana eu tô tão, tipo, já cansado que às vezes eu nem olho as coisas, assim. Quando você me marca e tal, eu consigo dar uma olhada, mas tento acompanhar um pouquinho. E como eu fui fazendo, eu fui meio que, né, sabendo o que ia acontecendo e tal em volta. Aí eu falava, pô, legal, bacana. Mas essa é a temporada que eu acompanhei de fato, né? Essa nova que eu acabei fazendo. Nossa, como que foi o teste do Pax e a construção de voz dele? Porque o senhor, você tem um alcance bem grande de umas vozes tão diferentes.
Como que foi encontrar o corpo dele? Foi o João que foi te ajudando? Como que foi esse processo da construção da voz do Pax? Não, então, porque ele foi um processo difícil, né? Porque manter ali a interpretação dele, graças a Deus o João e o Cadu me ajudaram muito nisso. Porque o grave foi até beleza de fazer, mas eu acho que a construção, a interpretação que foi um pouco mais complicado, porque ele tem nuances, né? Tem horas que ele tá sendo muito carinhoso com a Pri, aquela coisa de irmão e tal, mas tem horas que ele muda completamente, assim, vai dar água pro vinho muito rápido. Então ele tinha que me ajudar a ficar modulando ali, porque às vezes eu dava uma fugida, mas aí eles sempre vinham e me botavam na direção certa, sabe? E a direção deles foi maravilhosa, foi de um primórdio, assim, foi muito bom, foi essencial pro trabalho sair tão bom quanto saiu, sabe? E, inclusive, o Pax, ele era um personagem que a gente não imaginava que ele ia se tornar o que ele se tornou. A gente achava que ia ser só, porque toda temporada de Beyblade sempre tem um personagem cuja única função é descrever o que é que o outro Bey faz. Tinha isso com o Kenny lá na temporada de antigamente, fala pro Tyson, esse oponente faz isso. Aí tinha a Hillary, que fazia a mesma coisa em Blade Metal Fight. Aí chega a vez do Pax, a gente vê, ele tem o visor, ele tem o bagulho no braço, ele fica só analisando o bem do adversário pra Hasbro fazer o seu marketing. Mas aí, ele começa a ficar mudando de comportamento, começa a ficar manipulador com a irmã, você começa a descobrir que ele tava nas outras temporadas olhando, vendo o Valt lá, ele tem a lesão do braço, ele começa a ficar mais bravo e mais bravo, grita com a irmã, manipulando ela, não, você tem que utilizar esse nome e fazer o que eu quero, até que ele vai lá e vira o vilão. Como que foi esse processo? Você vê o Pax que você olha ele de um jeito e ele foi virando tudo isso. Um exemplo que eu dou também foi quando o Danilo falou que ele tava fazendo o Aiger. Ele teve uma temporada que o Aiger começou a ficar corrompido pelo vilão. E aí então ele ficou, pera, o que tá acontecendo com o meu personagem? Você teve algo assim? Então, eu tive, porque assim, ele começou bem morno, né? Ele começou bem devagar, assim, aquela coisa de tipo assim, ele se mostrava manipulador, mas não ao ponto de, tipo assim, de ser tão vilão, de ser tão carrasco, sabe? Ele só manipulava a irmã, aquela coisa de, tipo assim, vou te manipular para você fazer o que eu quero. Ok, uma coisa bem... chegava a ser sujo, né? Vamos botar assim. Mas nada como aquele vilão, aquela coisa tenebrosa, não. Mas depois, ao longo do tempo, que você vai percebendo, caraca, não é que ele é sacana, não é que ele realmente, tipo, começou a botar as garrinhas pra fora. Oi! E foi exatamente o que o João falou pra mim, né? Ele falou, olha só, ele vai começar a mudar. Ele vai dar um estalo aí porque é isso, a gente pegou dublando o começo dos episódios e tal, mas o João já vinha falando. Ele falava, cara, ele vai mudar. Ele vai ter um glow up aí, você vai notar a diferença. Entendeu? Ele vai começar a ser vilão de verdade. E realmente, quando chegou num certo episódio, que agora eu não vou lembrar a numeração, mas quando chegou numa etapa que eu falei, caraca, agora sim ele tá se mostrando vilão de verdade. Que até então era só um irmão mais velho, manipulador, Sim, queria controlar a irmã, meio que ele projetava na irmã o que ele não teve. Foi. Né? Então, era isso, manipulava ela para ela fazer o que ele quer, os projetos dele, tudo que ele não conseguiu fazer, ele vai projetar na Pri, né? E até aí, ok, né? Uma pessoa frustrada. Mas depois ele começou realmente a se mostrar Bom termo, vilão. frustrado. Verdade. Prossiga. Então, assim, foi isso. Mas quando teve o estalo, aí eu falei, caraca, que loucura. Realmente agora eu vou mostrar... Porque isso, ficou uma coisa... Porque ele tinha nuances, mesmo naquela frieza dele, ele tinha umas nuances, até umas risadinhas, uns momentos de deboche, algumas coisinhas assim. Mas... era mais flex, né? Era mais linearzinho, quase que linear, não tanto. Mas depois que ele começou a mostrar o lado dele vilão, aquela coisa,
né? E o episódio, cara, o episódio do Pandemônio, pra mim, foi tudo, assim, porque foi muito maneiro. O grito que ele dava em inglês, eu acho que eu fiquei bem próximo do ator original, né? Assim, O que dublou Daryl. ele em inglês, né? Que fez ele em inglês. Então eu fiquei muito orgulhoso do trabalho que eu entreguei. Nossa, e eu cheguei aquele momento que ele vem com aquela armadura gigante, monóculo assim, você fica, meu Deus, era mesmo esse cara que até agora há pouco tava fazendo tudo isso com a irmã. Eu acho que o momento mais assim de breaking point que ele tem assim é justamente com o Iger. Porque chega um momento que o Iger fala assim, você fica aí falando pra sua irmã que ela tem que lutar assim, assado, mas aí depois quem tá lutando na arena é ela, você não sabe de nada. Naquele momento, você viu que o Pax ficou muito louco, né? Ele vai lá e ele faz o pandemônio, e o bait dele é tão caro. Ele vem numa arena que aquele brilho que ele faz na série é de uma arena da Hasbro que é coisa de R$ 900, que ilumina o Bey com luz negra. Então aquilo que o Bey tá fazendo ele até que faz de verdade, só que é caríssimo. Eu não tenho esse Bey. Inclusive dos Pandoras, você tem algum? Não, não tenho nem nada, nada, nada. Mas eu admito que eu fiquei muito apaixonado assim pelos efeitos, tudo. Foi muito bem construída assim a temporada, os personagens, né, o Pax e a Pri. Eu gostei demais, assim. Eu fiquei realmente apaixonado e curioso, né? Eu falei, caramba, a cada episódio que a gente ia fazendo, eu falei, o que será que ele vai fazer no próximo? O que será que ele vai inventar? Aí tentava, às vezes, dar umas cochichadas, né? Tipo assim, tentava ir na internet ver alguma coisinha, ver se eu achava alguma coisa. Fiquei curioso, quero ver se tem algum episódio. Mas nunca achava nada, assim, Não nenhum tinha. vislumbre. E ainda mais, essa temporada foi a Hasbro que mandou fazer. Normalmente, o que acontece? O japonês faz a temporada primeiro, aí eu faço análise dos episódios online. Aí depois sai a dublagem em inglês, então o pessoal que vai dublar conseguia dar uma olhada no japonês. Mas agora não tinha japonês, então a gente... Cada episódio que chegava, a gente não fazia a menor ideia do que podia rolar. Era uma verdadeira novela que a gente tava assistindo com Beyblade. Eu senti aqui vendo a Maria do Bairro, a usurpadora de Bey, porque o que é que o Pax vai aprontar? O que é que a Pri vai fazer? E aí depois quando ela começa a se empoderar e ver, não preciso ser manipulada pelo meu irmão, eu sou eu não vou ficar caindo nessa conversa. E ela começa a lutar com as próprias mãos. Gente... Beyblade não tava há muito tempo com um nível de escrita de personagem assim. Foi o que todo mundo mais gostou. E ainda mais uma menina negra como ela, sendo uma grande protagonista, às vezes até mais que o Bell. Foi extremamente inclusiva essa temporada de Beyblade. Sim, eu achei muito bacana o fato dela se rebelar mesmo. Eu achei bem bacana, tipo assim, ela cansou de ser manipulada. E, né, depois vendo os episódios, assim, fazendo, ela, quando criança, ela já tinha uma personalidade muito forte, né? Ela já tinha aquela personalidade, tipo assim, não vou obedecer, eu vou fazer o que eu quero, e é isso aí, você vai ter que aceitar, né? Então, ela sempre teve personalidade muito forte, e eu acho que isso que também deixava ele um pouco, tipo assim, você não vai fazer o que eu quero, não? Você vai sim, só que ela tem a personalidade dela, então assim, ela faz o que ela quer, o que ela sente vontade. Tanto que ela seguiu por um tempo, né, aquela coisa de irmão mais velho, a nossa irmã mais nova, tal, vou acatar o que você tá falando. Mas chegou um momento que ela falou, não, isso não faz mais sentido. Não tem porquê eu continuar fazendo só por fazer. Por que eu faço isso? E ele não explicava nada, ele só dizia que ela tem que fazer o que ele manda porque ele é o irmão mais velho. Não é assim. E falando de toda essa jornada das tentativas que você teve até finalmente conseguir entrar em Beyblade Burst, e aí você chega como o vilão que vai acabar com tudo mesmo. De tudo isso que passou-se até aqui, como é que foi essa sensação de agora não, eu acabei Burst, agora vai só se vier mais uma outra série de Beyblade no futuro? Não, então, eu fiquei muito feliz quando eu passei no teste, claro. E quando acabou é sempre aquela tristeza, né? Porque tudo que você. Uma parada que você gosta de fazer, você sempre fica meio amuado e torcendo para que volte, o personagem apareça em qualquer coisa, torcendo para qualquer coisinha, um resquício que seja, para ele aparecer, porque foi muito bom, foi muito gostoso assim gravar, ter essa convivência com os diretores, né, com o João, que eu adoro trabalhar com ele, com os operadores, enfim, a galera em si é muito bacana, o elenco muito bom. Então, assim, é triste, né? Sempre triste quando acaba.
Eu não sabia, agora você me trouxe uma informação privilegiada que eu não sabia, para você ver o quanto eu sou leigo. Eu não sabia que eu tinha finalizado tudo, né? O Pax chegou para finalizar tudo, ficou honrado, né? Não sabia dessa imensidão toda do Pax. E feliz de ter participado desse projeto, feliz das pessoas estarem gostando, feliz de ter sido tão abraçado, de tudo, por ter convivido um pouquinho e ter participado desse anime que foi tão importante, assim, pra minha infância, sabe? Fez parte de todo um conjunto, né? Beyblade, Inuyasha, Sakura. Então, são animes que fizeram muito parte da minha infância, que eu guardo no coração, assim, amo demais. E aí, menino, eu fico tão feliz quando você e o Daryl conversam no Twitter. Ele gosta muito do seu trabalho. Eu acho que você é a voz favorita do Pax dele ao redor do mundo. Eu gostaria que um dia vocês pelo menos pudessem conversar um com o outro. Acho que esse vídeo aqui, quando ele for postado eventualmente, vai ser ele vai poder ver sua voz, ver como é que é a cara e a voz do senhor. Isso vai ser muito bom. Falando inclusive de outras séries, menino, o Ken no filme da Barbie. É um filme que ele tem uma mensagem tão forte que eu tenho certeza que o filme de Beyblade que estavam querendo fazer, depois que viram o filme da Barbie, eles vão ter que repensar tudo. Porque não é só mais a graça do filme ser, o brinquedo agora tá na tela grande. Não, tem que ter uma mensagem, tem que ter uma crítica. E o filme da Barbie trouxe justamente isso. Como é que foi trabalhar nessa série? Então, tipo, é isso, sabe? O filme da Barbie, ele não era aquilo que as pessoas esperavam, né? Tanto que teve muita gente que gostou, teve uma porcentagem de pessoas que, mas não era o filmezinho da Barbie que eu esperava. Não, porque a gente vive em outros tempos, sabe? O filme não basta ser só mais um filme bobinho da Barbie, com a Barbie trocando de roupinha, tendo várias profissões. Não, tem que ter uma mensagem aí, sabe? Por menor que ela seja. E a mensagem do filme da Barbie foi muito importante, sabe? Falou sobre relações, ela falou realmente que você pode ser o que você quiser, sabe? Você pode ser... mostrou, tipo, uma juíza, uma médica, e trouxe muitas coisas importantes, como eu acho muito legal que ela inseriu a Barbie médica, era interpretada pela Hari Nef, que é uma atriz trans, mas Sim. Momento... Nossa, muito importante ter uma Barbie trans, eu gostei muito dessa parte. Sim, e em nenhum momento ela especificou ou deixou um rótulo que ela era a Barbie médica, mas a Barbie trans, que ela era trans. Não, ela só era Barbie médica, sabe? Então, assim, teve muitas mensagens, o filme tem muitas camadas, sabe? Relação de mãe e filha. Então, assim, a Barbie estereotipada, achar que ela só era bonita, ela só deveria ser só aquilo. Não, você pode ser mais, sabe? Então, tem toda uma mensagem. Tanto que depois disso, a Mattel viu que deu tão certo que vão fazer mais filmes. Vão fazer o da Polly, vão fazer... Então, assim, é um universo que pode ser explorado. Depende de como você vai explorar esse universo. Inclusive, eu vejo, o que eu gostei desse filme é que ninguém fica exatamente como o santo. A Mattel se critica muito. A criadora da Barbie tem aquela parte que ela fala que só nega imposto e tudo mais. Os Kens, eles não ficam assim como burros. Não, eles aprendem a lição deles. Eu vejo que muito filme hoje em dia é só coisa, a gente quer que tudo volte ao normal. Não, o filme da Barbie, ele é diferente. Todo mundo, eles até ganham a opção de voltar ao normal, mas não. As Barbies, elas viram onde é que elas erraram e elas cresceram. Os Kens aprenderam também. Tem Ken de todo tipo. Tem o Ken chinês, tem o Ken negro, tem o Ken Sugar Daddy, que é uma das melhores piadas do filme. O pessoal tá vendo que não é só, tipo, tudo voltar ao normal. Acho que teve uma fadiga do que os filmes da Marvel andaram fazendo. E o filme 2 da Barbie, quando tiver, ele vai ter que trazer uma crítica tão forte quanto. Eu acho que agora a expectativa de todo mundo mudou. E acho que até um filme de Beyblade, se vier, vai ter que ser mais do que, não, agora são pessoas de verdade fazendo Let It Rip na tela grande. Sim, com certeza, porque... eu adorei isso, porque eu já tava com uma expectativa muito grande, porque eu adoro a Margot, né? Eu adoro essa atriz e tal. E eu queria ver, porque a Greta já tava prometendo, tipo assim, não ser só mais um filme da Barbie. Eu falei, mas como é que ela vai explorar um filme que é o filme da Barbie? Tipo, o que ela vai inventar pro filme? Sabe? Ela vai ter que, realmente fazer alguma coisa inovadora, né?
e ela conseguiu, assim, ela brincou muito com esse fato, igual você falou, fez críticas à Mattel, porque é isso, é inteligente também se fazer críticas à empresa, sabe? Porque não é uma empresa perfeita. E tanto que a própria a criança, né, que ela conhece no mundo real, ela fala que ela causou traumas em meninas, achando que as meninas tinham que ser magras, perfeitas, ter uma profissão perfeita, com uma família perfeita. Então, aquilo te causa uma pressão meio que subliminar, né? Olha, você tem que ser perfeita, você tem que ser magra, você tem que ter uma família, você tem que ser, sabe? E tanto que aquele discurso que a mãe dá pro final do filme, né, que você tem que ser boa, mas não tão boa, né? Porque você não pode ser boba. Você tem que ser mãe, mas isso também não pode interferir na sua carreira. Então, assim, mostra como é a cabeça da mulher, o tanto que a mulher tem que se botar perante a sociedade o tempo todo. Ela não pode, ela tem que ser, mas ela também não pode ser além, sabe? Ela tem que ser na medida. Então isso causa um alvoroço muito grande na cabeça das pessoas, sabe? E mostrou toda a questão do machismo, coisas que os homens não sofrem, né? Tipo, essa pressão toda que ela mostrou que as mulheres sofrem, os homens estão de boa, sabe? Não passam por isso. Ela, a parte que ela chega no mundo real, ela acha que tudo são flores. Ela tem aquela imaginação do mundinho da Barbie, de que, não, é um mundo tranquilo, em que todos se respeitam, mulheres têm profissões importantes. Não é assim, entende? Então, assim, mostra essa disparidade também, o quanto é desigual. A sociedade, ela é desigual. E então, por isso, já que a gente tá vendo essa mensagem tão forte que o filme da Barbie trouxe, por onde que poderia começar o filme de Beyblade? Porque todo mundo depois, quando teve o filme da Barbie, se Beyblade for lá na frente falar, agora que a pessoa com o Bey ali jogando, não. O pessoal vai falar, mas o filme da Barbie tinha isso e isso, como é que fica Beyblade? O que é que Beyblade poderia trazer pra deixar as pessoas pensando quando sair? Olha, tem muitos assuntos que podem ser abordados, né? Pode se abordar diferenças sociais, né? Alguém que quer ser um blader e tal e tudo mais, só que é aquilo, né? Não tem condições para ter uma Beyblade boa, enfim, alguém que invista na carreira desse garoto que quer ser um blader. Muitas possibilidades, assim, depende do roteiro, da direção, né? Como vai ser conduzido. Mas, assim, é um universo que pode ser explorado, sabe? Tudo pode ser explorado, desde que seja muito bem feito, bem roteirizado, sabe? Tem uma boa equipe. Então, assim, mas tem muitos temas que podem ser falados, contados num filme de Beyblade, sabe? De outras obras que você trabalhou também, nós temos o filme do Mario e o Toad Amarelo. Como que foi seu processo nesse filme? Então, o Toad chegou pra mim que foi um presentaço do Manolo, né? Aqui em Manolo Rey, né? Só uma das feras aí, um ícone da dublagem. Então, e é isso, o Manolo, ele me abraçou muito, né? E desde a primeira vez que eu trabalhei com ele, até, enfim, outras vezes, ele tinha me dado muita coisa, assim. Então o Toad entrou nesse pacote, porque eu não imaginava. Ele pegou o filme do Mario, a gente começou com um trailer, né? A gente fez ele, você vai fazer o Toad aí e tal. Eu falei, vou fazer quem? Aí... e é isso, não teve teste, ele simplesmente me escalou, né? E eu fiquei tipo assim, Manolo, o que você tá fazendo, sabe? E é isso, é muito bom quando a pessoa confia em você e confia no seu trabalho, né? Então, ele me ajudou muito, ele me fez crescer demais, assim, porque é isso, ele não me deu só o Toad, ele também me deu o Gank Lee, né, no Homem-Aranha através do Aranha Verso. Então, assim, eu fiquei, caraca. E saber que o Gank Lee, ele vai crescer no próximo filme, ele vai vir maior, e vai ter mais interação. Eu falei, caraca, Manolo, olha o que tu fez, sabe? Caraca, meu Deus, você me alavancou. Então, eu só tenho a agradecer imensamente ao Manolo Rey, porque é isso. Eu não tenho palavras para dizer o quanto ele foi importante na minha carreira, né? E o Toad tá guardado comigo. O Pedro Azevedo me deu de presentinho um Toad amarelo, tão bonitinho. Lindo.
Sim, e eu fiquei extremamente feliz, grato. E é isso, tipo, quando eu vi aquele bonequinho tão bonitinho, falando com aquele agudinho, eu falei, ai, gente, que coisa fofa. E nesses processos tão complexos da sua jornada de dublagem até aqui, teve a pandemia, a dublagem remota, como que você teve que se adaptar? Porque antes o pessoal ia pro estúdio, lá já tinha o microfone, já tinha o reforço da isolação acústica, e depois ficou isso no colo de todo mundo. Como é que foi esse processo e depois hoje em dia que já tá mais voltando ao normal? Então, foi um período de adaptação, né? Porque eu sabia que eu ia precisar do remoto, né? Eu sabia que esse momento ia chegar. Em 2021 eu falei, eu vou ter que ver de estar aí montando o meu home studio. Não sei como eu vou fazer, não sei como isso vai acontecer, mas tem que acontecer, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Comecei comprando o equipamento, foi bem aos pouquinhos, né? Eu fui postando tudo, comprei equipamento, já começou a etapa. Aí comprei, né, o equipamento. Aí depois fui vendo cabine, né? Cabine de audiometria que eu tenho, né? Aí beleza, comprei a cabine. Aí, agora tem que ver o isolamento, né? Porque a minha cabine, como é a cabine de audiometria, ela vem só com aqueles furinhos, né? Quem conhece, né, cabine de audiometria, ela vem só com uns furinhos nela e não é o suficiente. Aí falaram, você vai ter que revestir com espuma. Espuma isolante acústico, né? Espuma acústica. Aí eu, beleza, espuma. Aí, meu computador já estava velho, precisei comprar um outro notebook. Ixi. Então, assim, foram muitas etapas, mas graças a Deus está tudo certo hoje em dia, né? Eu uso bastante a minha cabine. 2021 também usei muito. E o Pax foi todo gravado Foi na cabine assim, lá dentro também. Também. Meu Deus, gente, foi colocando cada vez mais e mais coisas e a carteira só esvaziando, né? Não, mas foi um bom investimento, assim, graças a Deus, eu tive retorno, né? Não foi só, investir e não vi retorno, não. Graças a Deus foi um dinheiro investido, muito bem investido, não me arrependo e graças a Deus consegui trabalhar não só dublando remotamente, né, para cá pro Rio e para São Paulo, como também trabalhando com voz original. Sim, e isso é uma coisa que tá todo mundo gostando e que tá trazendo uma variedade mais pras vozes. Porque até mesmo pessoas que são do Nordeste estão podendo dublar, pessoas do Norte. Você não tem só o eixo Rio-São Paulo. Inclusive, falando da dublagem do Pax, teve algum momento que foi mais desafiador com ele? Algum grito, alguma fala que você não conseguiu fazer direito? Porque sempre tem os momentos fáceis e os difíceis. O que foi mais difícil do Pax e o que foi mais fácil? Então, pra mim, o que às vezes eu acabava me atrapalhando muito, porque eram as pronúncias, né, dos bladers e golpes, assim, tipo, dependendo da frase, muito grande, você falar o nome da pessoa tudo certinho ali, então eu notei muita dificuldade nisso, em algumas pronúncias, mas nos gritos, assim, nas partes mais, né, icônicas, nas partes mais fortes, conseguir lidar, né? Acho que a minha maior dificuldade foram pronunciar nomes, que eu falava, João, eu tô errando muito, eu não tô conseguindo pronunciar o nome, já errei trocentas vezes, calma, vai dar tudo certo, vai, você vai conseguir, no final, nasci a criança, mas graças a Deus nos gritos e tal, o Pax, ele foi uma gostosura de fazer num todo, e como eu te falei, né? O João e o Cadu foram me ajudando muito nessa linha da interpretação, de não perder o tom, não perder o segmento, né, do personagem. Então eles me ajudaram muito, eles estavam ali a todo momento me dando esse suporte. E algo, inclusive, que você criou que não tinha no Pax americano, que depois você adicionou na sua interpretação. Um exemplo é o deixar sua cara no chão que o Iger tem, que isso não tem no texto original. Então, eu tentei deixar o mais próximo do que, né, a versão inglesa, né, o Daryl, que fez... É o Daryl Delfin, que ele também tá em Genshin Impact. Isso, fez, então eu falei, poxa, eu não vou... Que ele teve um trabalho, toda uma construção aqui, que tem isso, eu tenho que respeitar o que foi feito.
Então eu tentei deixar o mais próximo possível do que ele fez, porque honrar também o trabalho da pessoa, né? Mas eu tentei dar um pouco mais, nas horas de deboche, tentei dar um pouco mais de deboche, né? Tentei deixar, eu falei, se eu botar mais, dar um pouquinho mais, um temperinho aqui, né? Mas só isso, assim, porque as partes que ele gritava, os golpes e tudo mais, pandemônio, tudo ficou muito bom. Então, assim, eu não tenho o que falar, só copiei, eu fiz igual, sabe? E é isso que é legal, aliás, dessa série, que graças a Deus a gente tem um acesso um pouco mais democrático a ela, que vai estar no YouTube. É curioso como o Beyblade Burst Code Strike, ele não foi pro Netflix primeiro, e tá indo pro YouTube direto, ele não tá no Cartoon Network, que bom que a gente pode assistir tudinho de graça. A única coisa que é chato é que quando chega um episódio novo, eles ocultam o anterior, então ou você assiste quando passa e fica aquela uma semaninha no YouTube e depois desaparece. Eu espero mesmo que apareça no Netflix e que sua dublagem tão boa não vire Lost Media, Deus me livre. Tem uma dublagem que tá perdida até hoje, que é de Beyblade Shogun Steel, que o Clécio Souto participou. E tudo que a gente tem é um DVD que foi dado de brinde numa re-rap. A gente tem esses 3 episódios. E os anteriores, será que existiram? Será que foram dublados? Espero que Beyblade Burst Quad Strike, o nosso Pax, não desapareça tão fácil assim. Eu espero que alguém tenha guardado, já tenha pego todos os episódios e depois upar em algum lugar, porque realmente foi um trabalho feito com muito carinho. Eu gostei muito de fazer o Pax, então assim, eu espero que não se perca. Tô torcendo, agora fiquei até com medo de se perder, mas eu espero que não se perca, tudo fique guardado, fique no YouTube para sempre, enfim, né? Continue lá para qualquer um ter acesso, porque realmente, né? É isso, um acesso de graça tá ali para quem quiser ver e tal. E é um desenho muito gostoso, é um anime muito gostoso. Então, assim, que bom que tá disponível para as pessoas assistirem ali. Quem não tem TV a cabo, por exemplo, a temporada de Beyblade Metal Fight, eu quando era pequeno eu não tinha grande de ficar pagando Fox Kids, não. Agora que eu tô conseguindo ver um pouco mais de Metal Fight, porque agora tem YouTube, tem um canal oficial onde os episódios estão todos lá, e que Beyblade Burst fique assim também, que a gente sempre possa assistir. E concluímos aqui, meus amigos. Hoje foi uma excelente entrevista. Agradeço muitíssimo, Cid, por tudo que você nos contou, suas experiências. Seja bem-vindo ao mundo de Beyblade. Agradecemos muitíssimo por tudo que você fez por nós. Então, meu Twitter, Cid Nandes, tudo junto, CIDNANDES, Cid Nandes, tudo junto. E Instagram, a mesma coisa. Muito obrigado por tudo.